Olá, filhotes e filhotas, bem-vindos ao canal Física em Foco. Eu sou o professor Antônio Barros. Bem, nessa série a gente está resolvendo aqui a prova de Física do Enem do ano de 2024, certo? Bem, agora a gente vai dar continuidade aqui à nossa prova. A próxima questão que a gente vai resolver é a questão de número 103, tá? Lembrando, prova do Enem, ano 2024, caderno de questões de cor amarelo, certo? Então, beleza. Então, olha o que esse exercíciozinho, que é um exercício de termodinâmica, traz pra gente. O diagrama PV a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou etanol utilizados nos automóveis. Então, ele fala aqui ciclo Otto, né? Ciclo Otto é um ciclo de motores a combustão interna que usam como combustível gasolina ou etanol. Esse ciclo é diferente do ciclo dos motores que usam diesel como combustível, certo? Então a gente tem aqui o nosso diagrama, né? É um gráfico de pressão contra volume. E a gente tem aqui algumas etapas. A etapa 1, que compreende o processo de 0 até 1. Aí depois a gente tem a etapa 2, né, que é o processo 1, 2, processo 3, 4, processo 2, 3, 3, 4, processo 4, 1. E aí reinicia-se de novo o ciclo. Observem, o ciclo é 1, 2, 3, 4, 1. A etapa 01 é uma etapa inicial, tá bem? Onde tem ingestão de combustível pelo motor do veículo. Cada uma dessas etapas está descrita aqui, tá? Então, por exemplo, 01, admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor. Etapa de 1 para 2, processo 1, 2, compressão adiabática da mistura. Processo 2, 3, introdução de energia na forma de calor de combustão. Então, vou fazer uma notinha aqui. Então, nessa etapa aqui, por exemplo, está entrando o quê? Está entrando calor. E esse calor está entrando como? Na forma de introdução, tá servindo para dar ignição no sistema. Etapa 3, 4, expansão adiabática. Etapa 4.1, liberação de energia na forma de calor. Então aqui está saindo o calor do sistema. Então observa, aqui nessa etapa tem entrada de calor e aqui nessa outra etapa tem saída de calor. Então observa, fonte quente, fonte fria, beleza? E etapa 4.1, liberação de energia na forma de calor. E de novo 1.0, né? Liberação dos gases resultantes da combustão. E aí ele fala aqui, né? As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro. E então vem a pergunta: a transformação de energia térmica em energia útil ocorre em qual etapa? Primeiro de tudo, cidadão, todas as vezes que a gente tem transformação de energia, tanto não importa se é energia térmica, tá? Se é energia cinética, todas as vezes que a gente tem transformação de algum tipo de energia em energia útil, a gente está passando por um processo de quê? Né? Qual é o nome desse processo? Então, aqui a gente está transformando energia térmica, energia cinética em energia útil. Todas as vezes que a gente tem esse tipo de processo, a gente está passando por uma etapa de realização de trabalho. Então, a pergunta é, efetivamente, né, em qual dessas etapas está ocorrendo a realização de trabalho? É isso que ele quer saber. Beleza? Então, para resolver esse exercício, tem duas formas. A primeira forma, que é a mais simples, que só exige de você que você saiba princípios básicos de termodinâmica, que é a forma mais simples. A gente vai fazer primeiramente por essa metodologia. E existe também uma segunda metodologia, uma segunda forma, que é interpretando todos esses processos. Mas isso requer que você entenda
que você saiba como funciona o motor a combustão interna que use gasolina ou etanol, ou seja, que seja ciclo Otto. Vamos dar um zoom aqui. Então, ele quer saber em qual dessas etapas a gente está realizando o trabalho. Primeiro de tudo, observa que quando a gente tem um processo termodinâmico que tem variação de volume e pressão, ou seja, os nossos processos estão descritos em função um tipo de gráfico pressão contra volume, a gente sabe, por exemplo, que o trabalho tal, ele é o que? Pressão vezes variação de volume. Ou seja, só vai haver trabalho quando houver variação de volume. Aí você vem aqui, por exemplo, para o processo 2,3. O processo 2,3 ele é um processo que ocorre a volume constante, né? O volume não varia. O processo 4,1 também é um processo que ocorre o quê? A volume constante, ou seja, o processo 2,3 e o processo 4,1 eles não realizam trabalho. Não realizam trabalho, por quê? Porque não há variação de volume, ΔV igual a zero. Então, nas nossas, olha, por exemplo, 2,3, 1,4. 2,3 corresponde à etapa 3 e 4,1 corresponde à etapa 5. Então, 3 e 5 não podem ser resposta para o nosso exercício. Então, quando a gente vem aqui nas alternativas, a gente pode eliminar aqui, por exemplo, a letra B e também pode eliminar aqui a letra D, porque não há realização de trabalho na etapa 3 e na etapa 5. Beleza? Tudo certo até aqui? Beleza. Então, uma outra coisa é que quando a gente estuda, eu vou botar essa formulazinha um pouquinho mais para cá, então, trabalho, né, é o que? Pressão vezes variação de volume. Todas as vezes que a gente estuda processos termodinâmicos que são descritos por um gráfico PV desse tipo, a gente aprende, por exemplo, que o trabalho realizado em um processo termodinâmico, ele é o que? Ele é igual a áreas, né, debaixo do gráfico, debaixo da linha do gráfico. Então, nesse processo aqui, por exemplo, que vai de A para B, esse processo, o trabalho realizado nesse processo é igual a essa área aqui, a área desse gráfico. Beleza? Ok. Com isso em mente, a gente pode voltar para o nosso gráfico e observar o seguinte. Está sendo realizado o trabalho aqui na etapa 1 para 2. Então, na etapa de 1 para 2, existe realização de trabalho aqui, de 1 para 2. Por quê? Porque existe variação de volume. Na etapa de 3 para 4 também há realização de trabalho, pelo mesmo motivo, né? Há variação de volume. E o trabalho total é a área debaixo da curva de 3 para 4 menos a área debaixo da curva que vai de 1 para 2. E inclusive está pintada aqui, né? Que é em um ciclo fechado, é a área interna do gráfico, que é exatamente o que está aqui, né? Ele só representou trabalho pela letra W, de work, em inglês, e eu representei trabalho aqui pela letra tal, mais comum nos nossos livros didáticos no Brasil. Agora, observa o seguinte, ele está pedindo para a gente, né, a transformação de energia térmica em energia útil ocorre em qual etapa? No processo de 1 para 2, a variação de volume ela é o quê? Ela é negativa, ou seja, o volume final aqui, olha, de quando você vai de 1 para 2, sai aqui de um volume grande e o volume diminui aqui para um volume menor. Então, nessa etapa, a gente sabe que quando a variação de volume tem sinal negativo, trabalho está sendo realizado sobre o sistema. Beleza? Então, na etapa de 3 para 4, que a variação de volume, ou seja, aqui, né, ΔV, a variação de volume de 3 para 4, ela é positiva, ou seja, o volume final
é maior que o volume inicial, o sistema está realizando trabalho sobre o meio. Então, por princípios fundamentais aqui de termodinâmica, a gente pode afirmar que a resposta é processo 3/4, beleza? Processo de 3 para 4. E o processo de 3 para 4 é o que? Expansão adiabática, ou seja, quando o sistema está se expandindo adiabaticamente. Lembra? Expansão adiabática, todo processo adiabático é um processo que não troca calor com o meio externo, beleza? Ou seja, não tem troca de calor com o ambiente. Então, por conta disso, né, o nosso gabarito aqui é o que? Expansão adiabática, processo que vai de 3 para 4, que corresponde à etapa 4 aqui, olha. Portanto, gabarito letra C. Então, gabarito letra C aqui. Beleza? Então, questão fácil, questão simples, questão de fácil solução. Agora, uma outra forma é o que? É interpretando todos os processos. Que aí, isso requer que você entenda, por exemplo, como funciona um motor a combustão. Que é o que a gente vai fazer agora. A gente já resolveu o exercício, agora a gente vai entender como funciona um motor a combustão. Tá? Então eu vou apagar aqui essas informações, porque a partir de agora a gente vai usar outros conceitos, beleza? Mas o gabarito continua sendo aqui letra C, etapa 4. Então, para que a gente entenda como o motor a combustão funcione, eu peguei aqui uma imagem auxiliar, beleza? Que eu vou já explicar essa imagem para vocês. Mas antes disso, bora ler aqui todas o que está se fazendo em cada etapa. Então, por exemplo, a etapa 1, né, que é o processo de 0 a 1, admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor. Por admissão isobárica, entende-se uma admissão que ocorre a pressão constante, beleza? Processo de 1 para 2, compressão adiabática da mistura. Por adiabático, entende? Não há troca de calor com o meio exterior. Processo 2, 3, que é esse processo aqui, 2, 3, né? Introdução de energia na forma de calor de combustão. Processo 3, 4. Processo 3, 4 aqui. Expansão adiabática. Processo 4, 1. Liberação de energia na forma de calor. E processo 1, 0. Liberação dos gases resultantes da combustão. Então, vamos olhar aqui para o nosso motor, né? Isso aqui é um cilindro, né? A ideia de um cilindro representa o cilindro de um motor, de um veículo de ciclo Otto. E quando a gente estuda motores, o motor de um veículo, ele funciona tendo seu funcionamento dividido em 4 tempos. Então, o primeiro tempo de trabalho está representado aqui, né? No primeiro tempo que ocorre, né? O pistão desce e ocorre a injeção da mistura, né, entre ar e vapor de gasolina, ou seja, no processo 1, né, no primeiro tempo de funcionamento de um motor de combustão, o pistão, que é essa peça aqui, ela desce, né, então você tem uma setinha aqui, ela desce, e nesse processo de descida, existe aqui, por esses canais laterais aqui, a inserção de gasolina ou álcool, o etanol, e ar. Isso é inserido dentro do motor, beleza? O segundo tempo de atuação isso aqui, né? Esse primeiro tempo, só recapitulando aqui, esse primeiro tempo de um motor, ele compreende o processo 1 da tabela, beleza? Então, o segundo tempo o pistão sobe e comprime essa mistura. Então, você tem uma setinha aqui que indica, o pistão sobe e comprime a mistura, a mistura de gasolina, mistura ar, combustível que foi inserida aqui dentro do motor. Isso é comprimido. Então, é um processo de compressão. E isso corresponde à etapa 2 da tabela, tá? Etapa 2, né? Que é o processo que vai de 1 a 2 no diagrama.
No terceiro tempo de funcionamento de um motor, existe aqui uma vela de ignição, beleza? Essa vela de ignição ela serve para centelhar e fazer uma faísca dentro da câmara do motor, né? A câmara é essa parte aqui, né? A câmara chamada de câmara de combustão ou cilindro, beleza? Então, aqui, olha, terceiro tempo, a vela de ignição lança uma faísca que causa a explosão da mistura, né? E empurra o pistão para baixo. Só que agora ele vai ser empurrado com uma velocidade, uma força muito grande, muito alta. Por quê? Porque aconteceu uma explosão aqui dentro. Esse terceiro tempo de funcionamento de um motor corresponde aí à etapa 3 do processo, tá? Etapa 3 e etapa 4 também, beleza? Lá no nosso, na tabela. Então, etapa 3 e etapa 4, introdução de energia na forma de calor de combustão, né? Tem a explosão. E etapa 4, expansão adiabática, que é quando esses gases aqui se expandem e esse cilindro é forçado a descer. Quando ele desce com uma força muito grande devido à explosão, tem uma peça aqui associada que gira. Então ela gira, tem uma setinha aqui que indica o movimento, beleza? E é esse movimento aqui que é transferido para as rodas do veículo. E isso faz com que o veículo caminhe. Então o quarto tempo de atuação de um motor é justamente, uma vez que o cilindro desceu aqui por conta da explosão, agora ele vai subir. E quando ele sobe, observa que toda vez que essa mistura ar comprimido ela é queimada aqui no terceiro tempo, é gerado aqui dentro gases da combustão. Então, o quarto tempo é quando esse pistão sobe e expulsa esses gases aqui pela válvula do outro lado. Beleza? Então, mistura ar combustível entra aqui por um lado e é expelido do motor pelo outro lado. Isso aqui sai lá na descarga do veículo. Então, a gente vê o veículo soltando uma fumacinha na descarga. É justamente esses gases de combustão aí gerado no terceiro tempo de funcionamento de um motor a combustão. Beleza, então agora que a gente sabe como é que funciona os 4 tempos de um motor a combustão, a pergunta é: em qual dessas etapas é gerada energia útil, né? E aí você percebe, obviamente, que é no terceiro tempo. No terceiro tempo que é gerado a energia útil, né? Porque devido a essa expansão, devido à faísca aqui da vela centelha e faz isso pegar fogo, se tem a explosão, e esse cilindro desce muito rapidamente por conta da explosão, então é justamente no terceiro tempo que acontece a geração, a transformação de energia térmica e energia útil. E como eu falei para você, esse terceiro tempo corresponde a 2 processos, né? Que é justamente aqui o processo 2.3, introdução de energia na forma de calor de combustão, a centelha da vela, e a expansão adiabática. Agora, em qual dos 2 processos efetivamente se produz trabalho? Conseguiu entender? Efetivamente se produz trabalho aqui no processo 3.4, né, que é a expansão adiabática. Por quê? Porque é justamente nesse processo dessa expansão que empurra esse cilindro para baixo, que faz girar aqui essa peça que é chamada virabrequim, e dessa forma o veículo tem força para, na verdade é um torque, esse torque é transferido para as rodas. Beleza, então novamente a gente volta aqui para o gabarito, que é etapa 4, letra C, como a gente já havia comentado. Bem, filhotes, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero principalmente que você tenha entendido os conceitos que eu tentei passar para vocês aqui. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe esse link com seus amigos, curta o vídeo, tá? E se inscreva no canal, porque essa é a única forma que você tem de ajudar esse professor aqui. É isso, abraços, até o próximo e bons estudos.